Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Circulação e imunidade. Nós vamos começar falando sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida e, posteriormente, sobre outras viroses, suas prevenções e transmissões também. Mas, afinal, o que é essa síndrome da imunodeficiência adquirida? É o que nós conhecemos como AIDS, ou que também pode ser chamado de SIDA, e é uma condição provocada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Mas aonde ele surgiu? Bom, ele surgiu a partir de um vírus chamado CIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o CIV é um vírus altamente mutante e que teria dado origem ao HIV. Bom, esse vírus HIV, ao entrar na corrente sanguínea, ataca os linfócitos T do tipo CD4, que são glóbulos brancos produzidos na medula óssea. Esse linfócito tem a função de reconhecer os antígenos, lembrando que os antígenos são as substâncias estranhas que entram no nosso organismo. Depois do reconhecimento, ele vai avisar ao linfócito B que tem algo estranho entrando no corpo, e o linfócito B, na sequência, vai produzir anticorpos para que consiga destruir as substâncias estranhas. Porém, justamente pelo vírus HIV atacar essas células T do tipo CD4, o sistema imunitário do indivíduo infectado vai ser debilitado porque, consequentemente, não serão produzidos os anticorpos necessários para que esse vírus seja combatido. Bom, vamos falar um pouco sobre a estrutura do HIV. O HIV é um retrovírus. Para quem não lembra, retrovírus é o vírus que tem a capacidade de realizar a transcrição reversa, ou seja, ele vai produzir uma molécula de DNA viral a partir do seu RNA, pela ação da enzima transcriptase reversa, essa enzima aqui. Bom, por que a transcrição é reversa? Porque ela ocorre em sentido contrário, já que o natural é de DNA para RNA. No caso do retrovírus, vai acontecer de RNA para DNA. Bom, a estrutura do vírus HIV é a seguinte: um envelope com glicoproteínas, as enzimas virais, a enzima transcriptase reversa e duas fitas de RNA, que é o material genético desse vírus. Bom, vamos observar esse gráfico, onde está representada aqui a quantidade de vírus HIV na linha verde escuro e a quantidade de linfócitos T do tipo CD4 na linha verde claro. Bom, vamos imaginar que aqui no tempo zero ocorra a infecção e aqui a passagem dos anos. No início da infecção, vai haver uma explosão no número de vírus e eles vão entrar no nosso organismo e começar a multiplicar-se. Nesse momento, a quantidade de linfócitos vai diminuir e o organismo vai começar a lançar inúmeros linfócitos T para tentar suprimir essas substâncias, o que ele vai conseguir temporariamente. É por isso que vai aumentar a quantidade de linfócitos T e diminuir a quantidade do vírus. Porém, por esse vírus ter uma taxa de mutação muito alta, os anticorpos já não funcionam tanto, já não tem um efeito tão grande após algum tempo. E aí o vírus vai começar a multiplicar-se novamente e a quantidade de linfócitos vai diminuir muito. E é nessa fase que o indivíduo vai ficar vulnerável a inúmeras doenças oportunistas, que podem levá-lo à morte, já que o sistema imunitário dele vai estar totalmente prejudicado. O HIV possui duas moléculas de RNA, de fita simples, como material genético. Quando o HIV infecta um linfócito, converte seu RNA em DNA, conseguindo utilizar a maquinária da célula humana na criação de novos vírus. No processo de infecção, as proteínas de envelope do vírus, GP120, aderem a receptores proteicos denominados de CD4, na superfície do linfócito. Isso permite a entrada de nucleocapsídeo, material genético em volta pelo capsídeo, no citoplasma da célula. O capsídeo desintegra-se e libera as moléculas de RNA viral e a enzima transcriptase reversa. Em seguida, essa enzima produz uma cadeia única de DNA a partir do RNA viral.
Depois, produz uma segunda cadeia de DNA igual à primeira, resultando em uma réplica de DNA de dupla cadeia de modelo de RNA original. Depois de entrar no núcleo da célula hospedeira, a dupla cadeia de DNA vira e integra-se ao DNA humano, enviando mensagens à célula hospedeira para a produção de material genético e de proteínas virais. Os componentes virais juntam-se na membrana da célula e esta começa a produzir cápsulas que, eventualmente, saem da célula levando consigo todas as proteínas virais e o RNA necessário para formar o novo vírus. Bom, para reforçar o que o Lucas já explicou, agora nós vamos mostrar uma animação para vocês entenderem bem. Bom, para entrar na célula, as proteínas do envelope do vírus se ligam aos receptores celulares. O envelope do vírus se funde com a membrana da célula, deixando o capsídeo entrar. O capsídeo se desfaz e o vírus libera o RNA e a enzima transcriptase reversa. Essa enzima se liga ao RNA viral e produz o DNA a partir dele. Esse DNA vai direto para o núcleo, onde se liga com o DNA da célula hospedeira. Assim, começa a produção de RNA do vírus, que são transportados para o citoplasma. No retículo endoplasmático, o RNA é usado como molde pelos ribossomos para a síntese das proteínas do envelope. As proteínas passam do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, sendo transportado pelas vesículas até a membrana celular. As proteínas dos capsídeos e as enzimas dos vírus são produzidos por ribossomos livres do citoplasma. Elas vão se acumulando na face interna da membrana celular, junto com o RNA viral. Em seguida, começa o brotamento do vírus. O vírus pode ficar no corpo da pessoa por muito tempo, sem que ocorra nenhuma manifestação. Nesse caso, nós falamos que o portador ele é apenas soropositivo. Quando o vírus se manifesta, ele provoca uma deficiência no sistema imunitário, facilitando novas infecções. E é bom deixar claro que a AIDS ela não mata, mas as doenças que aparecem com a perda da imunidade, sim. A transmissão ela pode ocorrer pelo não uso de preservativos nas relações sexuais, pela transfusão do sangue, pelo uso de seringas contaminadas, pela amamentação e pela placenta. Porém, o caso da placenta e da amamentação são mais raros de acontecer. Então, para se prevenir de tal doença, é recomendável usar preservativos nas relações, fazer exame de sangue para ver se detecta o vírus em uma possível transfusão de sangue e usar seringas descartáveis. Os coquetéis, eles apresentam drogas que atrapalham a ação da transcriptase reversa, que é a transmissão da informação no sentido RNA para DNA. O vírus, ele apresenta uma alta taxa de mutações genéticas, o que dificulta a produção de vacinas eficientes. Existem outros tipos de virose, como a catapora, que a transmissão pode ser por meio do contato com a saliva, pela secreção respiratória e pelas feridas da pessoa doente. É bom evitar coçar e fazer o uso de permanganato de potássio
e também nas vacinas. A cachumba é transmitida pela propagação do ar. Não há tratamento, mas existem medidas para amenizar os sintomas, como o uso de analgésicos e antitérmicos. A conjuntivite viral ela é transmitida pelo contato direto dos olhos com o vírus pelo ar ou pelas secreções oculares das pessoas contaminadas. É bom manter a higiene dos olhos e evitar o contato direto com pessoas contaminadas. A febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e uma maneira de nos prevenir é combater os mosquitos e seus criadouros. A gripe é transmitida por meio de secreções respiratórias de pessoas contaminadas. E para prevenir, é evitar o contato com indivíduos contaminados e aglomeração de pessoas. Para contrair a hepatite A, precisa contato direto com dejetos humanos e ingestão de água e alimentos contaminados. Para sua prevenção, precisa ter um bom saneamento básico, higiene pessoal e existe cura e imunização por vacina. A hepatite B já é transmitida pelas relações sexuais desprotegidas, transfusões sanguíneas, instrumentos cirúrgicos, odontológicos ou cortantes. E a sua prevenção é pela vacina neonatal, uso de preservativos e ter cuidados na esterilização de objetos cirúrgicos ou cortantes. Já a hepatite C ela é contraída através da via sanguínea ou em atos sexuais, caso haja sangramento. E o que precisa para prevenir? Faça acompanhamento rigoroso das amostras dos bancos de sangue e não compartilhar agulhas ou seringas. Há cura também para a hepatite C, caso seja precocemente detectada e tratada. Não há vacinas. Poliomielite ou a paralisia infantil acontece através de águas e alimentos contaminados. Há sim uma forma de prevenção, com a vacinação, saneamento básico e uma boa higiene pessoal. Raiva ou hidrofobia. Ela é transmitida através de animais contaminados, através das salivas, fezes e urina. O modo de prevenção é a vacinação dos animais domésticos e evitar o contato com animais desconhecidos. Bom, o herpes labial tem como forma de contágio mais comum o contato direto com secreções de lesões abertas causadas pelo herpes. Sua forma de prevenção é evitar o contato direto com essas feridas. Já no caso do herpes genital, a transmissão é feita pelo contato sexual sem preservativo. Portanto, o adequado é usar o preservativo para evitar a contaminação. Já no caso da rubéola, a sua transmissão é feita pelo contato ou inalação de secreções respiratórias, via sanguínea e durante o parto. Sua forma de prevenção é evitar o contato direto com as pessoas doentes e tomar a vacina. E por último, o sarampo, que tem como forma de transmissão as secreções respiratórias de pessoas contaminadas, ou seja, a infecção é pelo ar. A forma de prevenção é evitar o contato direto com as pessoas doentes e também tomar a vacina.